ser abençoado aqui com o louvor, hoje também com a palavra. Depois nós vamos estar orando para os aniversariantes amanhã. Marcé ainda está fazendo aniversariante também. Você que tiver também aniversariante, a gente vai orar, tá bom? Depois no finalzinho, tá bom, querido? Enfim, vamos orar primeiro pela irmã Ceísa, para depois sermos abençoados. Estamos graças, Senhor, mais uma vez, pedindo, Senhor, que tu abençoe tua filha. Que ela seja, Senhor, um instrumento usado por ti nessa noite, Senhor, a trazer a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Capacita, guarda, abençoa. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre uma responsabilidade, né? Estar no altar do Senhor. Eu gostaria de pedir a vocês que lessem comigo. Ele vai colocar aqui. O Senhor tem falado comigo grandemente a respeito de desafios. E a palavra dessa noite é encarando os gigantes. Temos os nossos gigantes, né, queridas? Todos nós temos os nossos gigantes. Mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Então eu gostaria de convidá-las para ler 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 em diante. Amém? E diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leve ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. Bom, nós estamos falando sobre Golias. Era um momento de guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Jessé era pai de Davi, era um homem, ele tinha 8 filhos. E os seus 3 filhos mais velhos estavam na batalha, na frente de batalha, junto com o rei Saul. E ele pediu que Davi, seu filho menor, fosse até lá, levasse alimento e soubesse notícias a respeito dele. E Davi chegando até lá, quando ele foi saber notícias dos seus irmãos, ele ainda estava falando, como diz a palavra, quando veio aquele homem e falou aquelas palavras. Estas palavras que diz aqui, estas palavras estão no capítulo 17, no versículo 8. Ele disse assim: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Dai-me um homem. Era assim que Golias pedia. E ele falava assim: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o ferir, então nossos servos vocês serão. E aqueles homens tremeram grandemente, diz a palavra de Deus. Eles já eram inimigos há muito tempo. Essa guerra não era há pouco tempo, não. A família de Golias era uma velha inimiga dos israelitas. A família de Golias já havia sido expulsa da terra prometida há 300 anos atrás por Josué. Não era uma guerra de pouco tempo. Era antiga.
muito antiga. Muito antiga. E às vezes eu fico pensando em guerras antigas. Talvez você pense nos seus desafios. Talvez você pense assim: puxa vida, esse desafio já acompanhou a minha mãe, já acompanhou a minha irmã, e agora continua comigo. Continua me acompanhando há tantos anos que vem esse desafio. Não é mesmo? Há desafios, as pessoas falam, mas isso já aconteceu com a minha mãe. Às vezes o desafio do divórcio, às vezes o desafio da depressão, vem acompanhando a sua família, vem acompanhando gerações. Os desafios, grandes desafios. E essa família de Golias já era inimiga há muito tempo dos israelitas. Há muito tempo. E até ali, durante 40 dias, a palavra de Deus nos diz que Golias aparecia e fazia esse desafio. E até Davi não tinha aparecido ninguém que o enfrentasse. Mas Davi apareceu naquela manhã, em obediência ao seu pai, ele checou as suas ovelhas, ele carregou tudo que seu pai mandou que ele levasse, o pão, os grãos, o queijo, e ele chegou até lá. E na frente de batalha, e quando ele ouviu Golias, ele tomou uma decisão. A decisão de enfrentar Golias. Davi decidiu no seu coração enfrentar Golias. E sabe o que aconteceu? Você conhece bem a história. Ele foi menosprezado por Golias. Os nossos gigantes procuram nos menosprezar. E a palavra de Deus nos diz, lá nesse mesmo capítulo 17, no versículo 43. Você pode acompanhar comigo? No versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quais eram as chances de Davi diante daquele gigante? Olhando aos nossos olhos, né, queridas? Não eram nenhuma. Mas nessa segunda parte dessa palavra, a primeira parte diz assim, quais são as suas chances? Essa é a primeira parte. Quais são as suas chances? Eu quero te perguntar nessa noite, quais são as suas chances diante dos seus desafios, diante dos seus gigantes, diante dos seus Golias? Porque o seu gigante, nós temos gigantes. Todos nós aqui conhecemos bem de perto o rugido do nosso Golias, amém? Temos tido desafios, sim. O nosso gigante talvez não venha com espada, com lança, mas às vezes ele vem através do desemprego, através da solidão, através da depressão. Esses são os nossos gigantes. Depressão, abuso sexual, quantos gigantes? Falta de perdão. Uma pessoa que você não consegue perdoar, uma pessoa que você não consegue agradar. Eu sei que tem pessoas que às vezes fazem de tudo para agradar o outro e não conseguem. É um grande desafio. Talvez você tenha feito de tudo para perdoar uma outra pessoa e também não consegue. É outro desafio. É outro gigante. Talvez o seu gigante não esteja no Vale do Carvalho como estava Golias, mas talvez ele esteja na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Temos gigantes, sim. Conhecemos o rugido dos nossos gigantes, dos nossos Golias. Temos ouvido bem de perto, bem de perto. E durante 40 dias, de manhã e de tarde, se repetia esse desafio. Golias aparecia, dê-me um homem que possa guerrear comigo. E talvez como acontecia com aquele povo, talvez o seu desafio seja a primeira coisa que você pensa pela manhã quando você acorda. O seu último pensamento à noite. Eu sei, queridas, eu sei, quando eu tenho um desafio grande, quando eu acordo e abro os meus olhos, é o meu primeiro pensamento. Eu me lembro dele. E quando eu vou dormir também eu me lembro dele. É muito difícil, os desafios. Os desafios, ele infiltra o nosso prazer, tira a nossa alegria de viver. E aí quando os soldados, fico pensando quando os soldados de Golias vinham e olhavam
Quando os soldados de Israel vinham e olhavam para Golias, eu acho que eles pensavam assim, mas meu Deus, isso já aconteceu há tantos anos atrás, o meu pai já guerreou com o pai dele, o meu avô já guerreou com o avô dele. Porque há 300 anos a família dele já tinha sido expulsa. E eu acho que ele pensava, isso já aconteceu. E talvez você pense, isso já aconteceu, a minha mãe já teve depressão, a minha avó já teve depressão, e ela agora está querendo tomar conta de mim. O divórcio já aconteceu na família da minha mãe, na família da minha irmã. São os Golias que vêm nos desafiar de manhã e à noite. Mas a segunda parte dessa palavra é o que você vê e o que você ouve. A minha pergunta é, o que você vê, o que você ouve? Porque todo aquele povo, todos aqueles soldados, eles viam Golias. Eles ouviam o rugido de Golias, os desafios de Golias, as afrontas de Golias. Eu fico pensando que naquela época ninguém falava com Deus. Estavam todos preocupados na guerra. E Davi só falava com Deus. E aí quando os desafios vieram, sabe o que aconteceu? Quando Davi olhou para Golias, ele falou, quem é esse incircunciso? Porque ele estava com a alma cheia de Deus. Querida, olha para o seu Golias e você cai. Olha para o teu Deus e o teu Golias cai. Creia nisso. Eu vim aqui essa noite para te dizer isso. Olha para o Senhor. Eu não sei o que você está ouvindo, eu não sei o que você está vendo, mas que você possa olhar para o seu Golias e ver o teu Deus. Que você possa focar no teu Deus. Que você não foque os seus olhos nos teus desafios. Pela manhã, quando você acordar, que for o primeiro pensamento do teu desafio, que você possa falar, Senhor, Tu és maior. Tu és maior que todas as coisas, Deus. E eu preciso que a minha alma esteja cheia da Tua paz. Porque Tu és maior que todas as coisas. Que você possa falar com o Teu Deus, que você possa ouvir o Teu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Davi viu além. Ainda no capítulo 17, no versículo 37. Vamos lá? Olha como ele viu além. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Davi viu além. Davi viu os exércitos do Senhor. Quando o gigante menospreza Davi, sabe o que ele respondeu? Vamos lá no versículo 45 e no 47, do capítulo 17 ainda. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele não via o exército, ele fala no plural, os exércitos do Deus de Israel. Davi vê o que os outros não veem, porque ele está focado com os olhos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aí ele viu os exércitos do Senhor, e sabe o que ele fez? Ele correu. A palavra de Deus diz que ele não esperou Golias, não. Ele correu em direção a Golias. Ele correu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o Senhor era com ele. Querida, essa noite eu queria perguntar, quanto tempo ainda vai demorar até que enfrentemos os nossos desafios? Quanto tempo vamos nos esconder? Às vezes nos escondemos no trabalho, algumas pessoas na bebida, algumas pessoas no amor proibido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabemos que o efeito da bebida passa, o amor proibido nos abandona. E lá está o Golias novamente. Mas o nosso Deus não. Ele não nos abandona. Amém? A terceira parte, última, é com a alma repleta de Deus. Que possamos correr em direção aos nossos gigantes. Com a alma repleta, com a alma saturada da presença de Deus.
que possamos nos levantar na autoridade que há no nome de Jesus. E que possamos declarar diante do divórcio, do álcool, da intolerância, você vai cair em nome de Jesus. Que você possa declarar, você não vai entrar na minha casa, intolerância. Depressão, solidão, tristeza, você não vai levar a minha vida. Em nome de Jesus, que você possa encher a tua alma da presença do Senhor e declarar. Eu quero dizer uma coisa essa noite. Eu quero terminar falando para vocês. Levantem os olhos, matadoras de gigantes, porque o mesmo Deus que foi com Davi é com vocês, amém? Eu queria terminar esse momento com a canção. Seja abençoado em nome de Jesus. Fale com a tua irmã, você é uma matadora de gigantes. Deus é contigo. Deus é contigo, matadora de gigantes. Aleluia. Oh, Deus. Quem não me viu lutando com o urso e o leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje terá a chance de me ver lutar contra esse gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando armaduras de homens, mas eu vou contra ele, em nome do meu Deus. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que iria celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos desse Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que iria celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto for o gigante em sua vida, creia, maior será a sua vitória. Quando o filisteu não der nada por você, o arsenal de Deus lutará em seu favor. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que iria celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou
sou. Queria celebrar minha derrota. Vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.